Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 18, que vai falar sobre doutrinas falsas. Este é o tema da nossa videoaula número 18 deste curso bíblico Seja um Obreiro Aprovado. Falando sobre este livro, Seja um Obreiro Aprovado, é fundamental que você adquira este livro. Então vá até uma livraria evangélica, adquira o livro, ou então você pode seguir ou comprar o livro no seguinte endereço eletrônico. Anota aí, www.vidanova.com.br. Vou repetir, www.vidanova.com.br. Você faz o pedido do seu livro. Lembrando aos nossos irmãos que este curso, Seja um Obreiro Aprovado, ele contém 6 volumes, 6 livros. Estamos estudando apenas o volume número 1. Depois, estamos na lição número 18. Cada livro traz 25 aulas. Logo estaremos já completando o estudo deste volume 1 e vamos partir para o volume número 2. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, cada irmão, cada obreiro, cada irmã, enfim, a todos os irmãos que gostam, que admiram, que querem aprender mais e mais para que se fortaleçam. Este curso também é um curso que diz curso para a formação de líderes. Então, se você quer ter um líder, quer ser um líder para Deus lhe usar, liderando o departamento da igreja, quem sabe depois dirigindo uma congregação, fazendo uma grande obra para o Senhor, então você está aí arrolado, tá bem, para participar deste curso. Então sejam bem-vindos em nome do Senhor. Meus amados, já falamos o tema, doutrinas falsas. Quero apresentar aqui aos nossos irmãos dois personagens. Aqui são duas pessoas, claro, dois desenhos que representam duas seitas que de vez em quando você se depara com um deles aí, eles procurando lhe mostrar que o que eles ensinam é a verdade, mas nem tudo que eles ensinam passa pelo crivo das Sagradas Escrituras, isto é, nem tudo que eles ensinam está fundamentado no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Bem, aqui o primeiro personagem diz assim: sim, Joseph Smith e Brigham Young são profetas de Deus. Veja só a ousadia deles. E aí diz: de acordo com Brigham Young, Jesus foi gerado por Adão e não pelo Espírito Santo. Veja só, meus irmãos, que heresia gritante essa aqui. Ele diz que Jesus foi gerado por Adão e não pelo Espírito Santo. Imagine, meu irmão, isso não passa na cabeça de quem lê a Bíblia, de quem se fundamenta na Bíblia. Somente uma pessoa que não lê a Bíblia, negligencia a leitura da palavra do Senhor, não ama este livro, não estuda esse livro, não observa, não interpreta, não aplica, e aí vai engolir esse veneno. Isso é um veneno para a alma, para o espírito da pessoa, e termina contaminando a pessoa, e a desgraça está feita, né? Felizmente. E a outra personagem aqui diz o seguinte, ó, a pessoa com a bolsinha aqui, tal, com a revistinha aqui, Atalaia, às vezes a revista é Sentinela. O que é que ela está dizendo aqui? Antes de nascer, Jesus era o arcanjo Miguel. O quê? Pois é isso que eles ensinam. Antes de nascer, Jesus era o arcanjo Miguel. Veja só, outra heresia puríssima, né? Puríssima no sentido de dizer que realmente é 100% heresia isso aí. Não tem fundamento algum, tá? É isso, meus irmãos. Então vamos à nossa videoaula. E agora já com a questão número 1. Mas antes, voltando aqui um pouquinho, na página 139, os irmãos que adquiriram este volume 1, a página 139, logo abaixo dessas duas figuras aqui, tem o seguinte: um dia destes, quase com certeza você vai ouvir uma batida na porta e se encontrará com uns jovens parecidos com esses, né? Um jovem aqui com uma placazinha, uma mochilazinha nas costas, geralmente calça preta, camisa branca. Sabe quem são eles? Saberia responder às suas doutrinas erradas? Preste atenção na lição de hoje, pois o ajudará a combater esses erros por meio da sã doutrina. Questão número 1. Vamos lá. Questão número 1. Nas últimas 3 lições, estudamos verdades acerca da pessoa de Jesus Cristo. Isso aí, verdade. Aprendemos que
temos aqui duas questões, letra A e letra B, para você completar. Muito fácil. Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, Jesus nasceu, Maria já está aqui, basta apenas você escrever virgem, né? Jesus nasceu da Virgem Maria, de quem recebeu sua natureza humana. Escreva aí, humana. Na letra B, foi concebido pelo Espírito Santo. Santo já está escrito, então você vai só escrever Espírito. Foi concebido pelo Espírito Santo, de quem recebeu sua natureza divina. Natureza divina. Questão 2. Sabemos que essas verdades de Jesus Cristo se acham somente, e aí temos três alternativas, letra A, B e C. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Essas verdades sobre Maria ter concebido, né? Maria era virgem, concebeu, e Jesus herdou dela a natureza humana, como também Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e herdou dele a natureza divina. Essas verdades, elas se fundamentam onde? É isso que está perguntando aqui. Na Bíblia, a revelação de Deus ao homem. Então, essas informações que nós avisamos, que nós pregamos, que nós ensinamos nas igrejas, que Jesus tem dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. De onde tiramos isso? Da Bíblia Sagrada, lendo a palavra do Senhor, estudando os textos, vendo isso aí. E não de mera especulação de o fundador de alguma seita, não, de forma alguma. Nós procuramos ensinar o que está na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a verdade escriturística, a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, se fundamentam aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, se você marcou a letra A, parabéns, você acertou. Vamos à alternativa, ou questão número 3. Em Tito 2, verso 1, Paulo exorta Tito a sempre ensinar o que está de acordo com o quê? Vamos ler esse texto. Timóteo 2, verso 1. Vamos ler Timóteo 2, verso 1. Estou aqui com a Bíblia, a minha versão aqui é a NVI, diz o seguinte. Paulo a Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele estava dizendo aqui, orientando a Tito, para que Tito ensinasse de acordo com a sã doutrina. Isto é, se não fosse doutrina, não ensinasse. Não ensinasse. É melhor ficar calado do que ensinar heresia, não é isso? Então, Paulo orienta. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. É isto mesmo, falar o que está de acordo com a sã doutrina. Se não é doutrina, porque vai ensinar algo errado, de forma alguma. Então, a pergunta vem a seguir. Paulo exorta Tito a sempre ensinar o que está de acordo com o quê? Responde aí, meu irmão, com a sã doutrina. Tudo bem? Vamos para o texto seguinte? O texto seguinte está em 2 Timóteo 3,16. Então ele aqui orienta. Leia 2 Timóteo 3,16. É isso que eu farei agora. 2 Timóteo 3,16. Vamos ler esse texto. 2 Timóteo 3,16. Diz assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então toda a Escritura com a letra E maiúscula aqui, é inspirada por Deus. E aí vem a pergunta na questão número 4, né? Vamos lá. Leia 2 Timóteo 3,16, acabei de ler. Letra A. Segundo este versículo, onde encontramos a sã doutrina que devemos ensinar aos outros, ou a outros? Na Bíblia, ou seja, nas Escrituras. Ou na Escritura, palavra do Senhor. Letra B. Como sabemos que o ensinamento tomado das Sagradas Escrituras, ou das Sagradas Letras, perdão, isto é, das Escrituras, a Bíblia é sã doutrina, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Vimos aqui no texto, acabamos de ler, é inspirada por Deus. Por que nós damos crédito a essa sã doutrina? Porque toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Por isso que a gente procuramos ensinar a verdade. Vamos à questão número 5. Qual é a fonte, então, de toda a sã doutrina? A fonte de toda a sã doutrina é Deus. É Deus a fonte de toda a sã doutrina. Por quê? Porque é nele que está o nascedouro, né, da doutrina fiel. A nascente da doutrina fiel está no próprio Deus, que nos revelou a verdade. Questão número 6. Um bom ministro de Jesus Cristo é um que ensina e segue o quê? A boa doutrina.
Leia 1 Timóteo 4,6. Vamos ler agora 1 Timóteo 4,6. Vamos ler aqui o texto. 1 Timóteo 4,6, rapidinho. 1 Timóteo 4, encontrei, capítulo 6, verso 6, 4, 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aqui está o conselho paulino ao seu discípulo na fé, Timóteo. E aí vem a questão, um bom ministro de Jesus Cristo é um que ensina e segue a boa doutrina. Quer ser um bom pastor, um bom ministro, um bom obreiro? Se você quer ser, então ministre de acordo com a sã doutrina, ou com a doutrina. Questão número 7. Por outro lado, existem doutrinas que vêm do pai da mentira. Então, existem doutrinas que vêm do pai da mentira. Você sabe que o pai da mentira é Satanás, né? Conforme João capítulo 8, versículo 44, Satanás é o pai da mentira. Pois é, tem pessoas, tem doutrinas que elas não vêm de Deus, mas vêm do próprio Satanás, do próprio adversário. Em 1 Timóteo 4, verso 1, essas doutrinas são chamadas do quê? Vamos lá, 1 Timóteo 4, verso 1, novamente, abrindo a palavra do Senhor, porque não tem como a gente estudar a Bíblia sem estar com a Bíblia nas mãos, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, amados: o Espírito, esse Espírito com E maiúsculo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrinas de demônio. Então está aqui já o vaticínio, a doutrina, né? Vaticinando acerca, já nos prevenindo que iriam em breve aparecer nos últimos tempos doutrinas de demônios. Infelizmente, está acontecendo. Basta cumprir as Sagradas Escrituras. Então, por outro lado, existem doutrinas que vêm do pai da mentira. Em 1 Timóteo 4, verso 1, essas doutrinas são chamadas de doutrinas de demônios. Pode escrever aí, irmão, não tem mais não. Doutrina de demônios. Questão 8. O título desta lição é Doutrina Falsa. É a lição que nós estamos estudando hoje, Doutrina Falsa, o assunto da lição número 18. Vamos estudar o que algumas seitas dizem acerca da pessoa de Jesus Cristo e que não está de acordo com a Bíblia. Essas seitas dizem que, além da Bíblia, vejam bem, além da Bíblia, as doutrinas, essas seitas dizem que, além da Bíblia, há uma revelação especial dada pelo profeta do grupo. Assim podemos dizer que a revelação de Deus na Bíblia é igual à boa doutrina. A revelação de Deus na Bíblia é igual à boa doutrina. A revelação de Deus na Bíblia mais a revelação especial de falsos profetas é igual à doutrina falsa. Então, só a Bíblia é a doutrina correta, a doutrina verdadeira. Agora, a Bíblia mais uma doutrina fruto da mente, fruto da interpretação de alguém daquele grupo, daquela seita, isto é igual à doutrina falsa. Então você vai colocar aqui falsa, escreva aí. Questão número 9. A doutrina falsa destas seitas tem algo da Bíblia. Interessante que tem algo que eles não negam da Bíblia, mas são partes, são citações às vezes para mostrar que eles se fundamentam também na Bíblia, mas por trás está aí o fermento, né? O fermento. E Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta um pouco de fermento que leveda toda a massa. Então está falando aí do quê? Da doutrina falsa. Questão 9 ainda. A doutrina falsa dessas seitas tem algo da Bíblia. Então você vai responder, aqui escrever da Bíblia, mas sempre há mais ênfase ao que disse o profeta do grupo. Então, é como se a voz daquele profeta estivesse acima da autoridade da Bíblia. E não pode isso de forma alguma, como aconteceu aí no catolicismo romano, em certa época, o que eles diziam, eles achavam que a própria igreja era superior à própria Bíblia. Então, outra heresia. A questão 10, assim expressa: a doutrina falsa surge, então, de partes da Bíblia, mais revelações especiais de falsos profetas. Então as doutrinas falsas que estão por aí, partes dela, eles, o que é que eles fazem? Pegam partes dela da Bíblia, termos da Bíblia,
alguns textos da Bíblia, ou partes daquele texto, mais aquela revelação daquele pseudo-profeta daquela seita. E aí eles colocam parte da Bíblia, mais o que o intérprete deles, ou o falso profeta deles, defende, e ali está constituída a falsa doutrina, o falso ensino, o veneno, né? O veneno da heresia. E o veneno, ele contamina a alma da pessoa, o espírito da pessoa. Por isso que você deve tomar do remédio santo de Deus, o chama a Bíblia, do remédio santo para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Sempre que estivermos doentes, precisando muito da graça de Deus, a gente vai à Bíblia e a gente descobre coisas tão boas para a nossa alma que nos alimenta o nosso espírito. Para quê? Para que a gente não fique doente, como muita gente hoje, por ter seguido doutrinas falsas, ensino de demônio. Certamente muitos já morreram, né, defendendo essas heresias. Infelizmente, só Deus sabe o destino de suas almas. Vamos lá. Então, estamos na questão número 10. Então, a doutrina falsa, ela surge, então, de partes da Bíblia. Doutrina falsa, elas surgem de partes, não todo, da Bíblia. Mais revelações especiais de falsos profetas. Aqui tem um espaço para você escrever o vocábulo falsos. Então, você vai escrever falsos profetas. A questão 11. Quem inspira os falsos profetas e sua doutrina falsa? Quem inspira? Satanás. Satanás é quem inspira os falsos profetas e sua doutrina, né? Por quê? Porque ele é o pai da mentira, conforme João 8, verso 44. Bem, a partir de agora, a partir da questão número 12, nós vamos falar um pouco aqui sobre os mormons. Os mormons. E o nome oficial dos mormons é o seguinte: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você sabia disso? Pois é, os mormons têm esse nome. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos lá, questão número 12. A questão 12 diz o seguinte: os mormons formam uma seita muito numerosa que professam amar ao Senhor e crê na Bíblia. Vejam bem, acompanhem. Professam amar ao Senhor e crer na Bíblia, mas na prática põem mais ênfase no que dizem seus profetas, especialmente nos escritos dos primeiros presidentes fundadores, Joseph Smith e Brigham Young. Quais são os dois profetas fundadores dos mormons? Aqui temos embaixo duas linhas para você completar. Então você vai colocar Joseph Smith, alguns falam Joseph Smith e Brigham Young. Questão número 13. Aliás, vamos apresentar aqui, tem até colocado aqui, veja só, Joseph Smith é esse personagem aí, e esse outro personagem é o Brigham Young, que estão os dois personagens, Joseph Smith e Brigham Young. São os dois fundadores do mormonismo. Vamos à questão número 13. A questão 13. Consideremos uma das doutrinas ensinadas por Brigham Young, o segundo dos presidentes fundadores dos mormons. Então consideramos uma das doutrinas de um desses dois personagens que nós aqui apresentamos. Consideremos uma das doutrinas ensinadas por Brigham Young, o segundo dos presidentes fundadores dos mormons. Quem foi o primeiro de seus presidentes fundadores? Então, o primeiro presidente fundador dos mormons, você vai colocar aí Joseph Smith. Questão número 14. Vejam bem, o enunciado da questão um pouco longo aqui, mas é fundamental que você preste bastante atenção. Questão número 14. Em 9 de abril de 1952, Brigham Young pregou as seguintes palavras, abre aspas: Adão é o nosso Pai e nosso Deus, e o único com o qual temos a ver. Então vejam só que heresia pura que esse camarada, esse fundador, um dos fundadores do mormonismo, chegou a dizer: Adão é o nosso Pai e nosso Deus. Deus com D maiúsculo, é isso mesmo que está escrito. E o único com o qual temos a ver. Essa declaração está registrada, isso aqui é fundamental, vejam só. Essa declaração de Brigham Young
Essa declaração está registrada nos arquivos oficiais da seita, na publicação Jornal de Discursos em Inglês, volume 1, páginas 50 e 51. São, na verdade, palavras assustadoras, não acham? Eu acho, pelo menos eu acho. Quem é Deus, de acordo com Brigham Young? Quem é Deus, de acordo com ele aqui? Adão. Então vejam que heresia. De onde essa pessoa tirou isso? Imagine só. Que mente essa aqui, né, que interpretou mal, totalmente mal, as escrituras. Até uma criança sabe que Adão foi a primeira pessoa feita por Deus e que ele desobedeceu a Deus. E que ele querer dizer que Adão é Deus, imagine só. Bem, vamos para a questão número 15. Isto deu início ao que chegou a chamar-se a falsa doutrina de Deus Adão, que ensina que Adão era Deus. Brigham Young ensinou que Adão não foi feito por Deus do pó da terra, veja só, mas que veio no jardim do Éden com corpo celestial e participou da criação do mundo. E aí isso está escrito no Jornal de Discursos, volume 1, página 50 e volume 2, página 6. Então aqui está a origem, onde consta essa palavra dita por esse personagem Brigham Young. E aí temos três perguntas. Letra A. Segundo a Bíblia, em Gênesis 2, verso 7 e Gênesis 3, 19, Deus fez Adão de que material? Vamos lá? É claro que eu sei, você sabe, mas vamos para a Bíblia. Por quê? Porque estamos falando da Bíblia, estamos falando de doutrina, então a gente precisa consultar o livro dos livros, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Gênesis 2, 7 vai mostrar de que material Deus fez Adão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Na minha Bíblia diz assim, e a sua também. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, de onde Deus tirou o material? Da própria terra, do pó da terra. Vamos agora a Gênesis 3, verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Meu irmão, se uma pessoa não entende isso aqui, não interpreta isso aqui literalmente, imagine só. Pois é, então, esse cidadão, aliás, vou até tirar cidadão aí, esse personagem, chamado Brigham Young, interpretou dizendo que Adão teve um corpo celestial. Veja só que heresia pura. Letra B. O ensino de Brigham Young está de acordo com o que a Bíblia diz? Não. Escreva aí não, se possível as 3 letras maiúsculas aí. E a letra C. Esse ensinamento do Deus Adão é sã doutrina? Isso que ele ensinou é sã doutrina? Não. Novamente, não. Aí um não bem grande aí, tá bem? Vamos à questão número 16. Aqui há outro trecho de um documento dos Mormons que nos ensina a mesma falsa doutrina. Vamos ver agora. Leia esta citação, aspas. Adão é o nosso pai e Deus. Ele é o Deus da terra. Assim disse Brigham Young. Adão é o pai do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Veja só, meu irmão. Não tem fundamento uma coisa dessa. Isso é uma heresia, é coisa que a gente que conhece a palavra, escuta algo assim, lê e causa até repúdio a uma situação dessa. Pois é, mas quantas pessoas não foram enganadas já por isso? Né? A ponto de ele dizer que Adão é o pai do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Veja só que situação, irmão. Tá? Bem, a letra A da questão 16, a letra A e B, diz o seguinte. Segundo este documento oficial dos Mormons, quem disse que Adão é o pai de Jesus Cristo? Brigham Young. Brigham Young. Letra B. Como se chama o primeiro presidente fundador dos Mormons? Joseph Smith. Joseph Smith. Questão 17. A questão 17 assim expressa. Leia esta citação. Novamente, outra citação. Aspas. Adão é o nosso pai e nosso Deus, e o único com o qual temos a ver. E continua. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o pai o havia gerado na sua própria semelhança.
não foi pelo Espírito Santo. Quem é o pai então? É o primeiro da família, aquele que estava no jardim do Éden, segundo aí no Éden. Segundo este ensinamento, e aí vem a pergunta. Eu vou novamente ler. Então, tudo isso que eu li aqui, esse enunciado, toda essa questão, foram palavras lá de Brigham Young. O que é que ele diz? Adão é o nosso pai e nosso Deus, e o único com o qual temos a ver. E ele continua. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o pai o havia gerado na sua própria semelhança. Não foi pelo Espírito Santo. Então já está negando aqui que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Está negando. Quem é o pai então? É o primeiro da família humana. Aquele que estava no jardim do Éden. Segundo este ensinamento, letra A, Jesus nasceu de uma virgem? Sim. Segundo esse ensinamento, ele não nega que Jesus nasceu de uma virgem, porque quando a Virgem Maria, ele diz, né, tal. Só que na letra B, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? Não, de acordo com eles aqui. Certo? Então, de acordo com esse ensinamento aqui de Brigham Young, Jesus, ele pegou parte da Bíblia, a questão de citar que Maria era virgem, acertou. Mas em ele afirmar que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, e aí é uma grande heresia. Então, ou seja, uma verdade, mas uma mentira, né? Mas isso não se sustenta. A questão número 18. Brigham Young ensinou que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Pai. Entretanto, segundo ele, esse pai não era outro senão o primeiro da família humana, quem era Adão. Aquele que estava no jardim do Éden. Assim, de acordo com Brigham Young, quem foi o pai de Jesus? Adão, de acordo com o ensino dessa pessoa, né, um dos fundadores do mormonismo. Então, heresia puríssima. Questão 19. Que diferença existe entre a doutrina bíblica e a de Brigham Young? Ambas ensinam que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas, letra A Bíblia ensina que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Ele acerta aqui quando diz que Jesus foi gerado por Maria era virgem, acertou, mas dizer que não afirmar que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e aí é um erro, uma heresia. Brigham Young ensinou que Jesus foi gerado por Deus Adão. Então ele diz que Jesus foi gerado por Deus Adão, isto é, nega que foi o Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus Cristo. Vamos à alternativa ou à questão número 20. Vamos lá. Nos documentos oficiais dos Mormons, existem muitas referências a essa doutrina de Deus Adão. Deus hífen Adão. Um Mormon, Rodney Tunner, escreveu uma dissertação de mestrado na própria universidade. Vou voltar aqui. Um Mormon, Rodney Tunner, escreveu uma dissertação de mestrado na própria universidade Brigham Young sobre um estudo completo desses documentos e disse, aspas, o fato de Brigham Young identificou Adão com Deus, o Pai, é provado sem dúvida nenhuma. Então ele está aqui ratificando esta informação, isto é, a heresia foi passada para os seguidores, né? A heresia aqui criada por Brigham Young foi passada aqui para este outro personagem mormon, Rodney Tunner. Então ele diz, o fato de Brigham Young identificou Adão com Deus, o Pai, é provado sem nenhuma dúvida. Veja só. Quem é Deus, o Pai, de acordo com Brigham Young? Adão. Então, quem é Deus, o Pai, de acordo com Brigham Young? Então, perceba aqui, então, amados, o veneno, o fermento, né, a mentira, o engano desse ensino dos mormons, né? Particularmente essas e outras heresias que eles ensinam por aí. A questão número 21. Essa doutrina de um dos seus fundadores, Brigham Young, sobre Deus Adão, tem causado tantos transtornos e controvérsias, mesmo dentro da seita mormon, que hoje eles mesmos tentam negar sua existência. Então hoje, no passado, isso eles aceitavam perfeitamente, mas hoje já começam eles a brigarem entre si a respeito dessa doutrina. Mas você veja, no nascedouro da doutrina já nasceu já fundamentada no erro, né? Por quê? Porque houve esse falso profeta, esse e o Joseph Smith, que espalharam essa semente aí, uma semente que Deus não deu ao homem, mas sim
Satanás que inspirou esses falsos profetas a contaminar aí o rebanho, né? Muito bem. Apesar disso, seus próprios documentos comprovam, sem dúvida alguma, que seu presidente fundador a ensinou. Que tipo de profeta é Brigham Young? Se sua própria seita agora recusa sua doutrina? Falso profeta. Então, agora os mormons, eles já rechaçaram, não aceitam esse ensinamento. Então, você veja o quê? Que tipo de profeta é Brigham Young? Se sua própria seita agora recusa sua doutrina. Então, ele foi um falso profeta. Então, foi uma seita que iniciou-se com base nas falsas doutrinas, isto é, doutrinas de demônios. Questão 22, amados. Lembrando que esse curso tem 41 questões. Este curso não, esta aula. Cite o nome dos 2 profetas fundadores dos Mormons. E aí, duas linhas aqui. Joseph Smith e Brigham Young. Questão 23. Qual é a doutrina falsa que Brigham Young e muitos outros mormons ensinam sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Então você vai colocar que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas por Deus Adão. Este é o falso ensino de Brigham Young, né? Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas por Deus Adão. Deus Adão. Vejam só. Bem, amados, terminamos essa fase sobre o mormonismo. Começou na questão número 12. Vamos agora falar sobre outra seita, uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová. Então vamos para a questão número 24. E geralmente esta seita, eles saem muito no dia de domingo e geralmente passam nas casas principalmente do povo evangélico, povo crente. E muitas vezes aqueles irmãos que não vão para a escola dominical abrem suas portas, recebem essas pessoas e aí, se receberem, irão se contaminar. Por quê? Porque ensinam doutrinas que não têm fundamento nas Sagradas Escrituras. Então, muito cuidado com essas pessoas. Então, não deixe, meu irmão, de ir para a escola bíblica dominical. Vá aprender a palavra do Senhor para que você, se um dia se deparar com uma pessoa dessa, você saber defender a sua fé com base nas Escrituras e não com base nos falsos profetas. Vamos falar sobre Testemunha de Jeová, que no passado também foram conhecidos como os Russelitas. Bem, questão 24. A seita Testemunha de Jeová também dispõe de doutrina falsa com relação à pessoa de Jesus Cristo. Então, o mormonismo também mostrou uma doutrina falsa sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez agora, as Testemunhas de Jeová, novamente, doutrinas falsas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles usam partes da Bíblia. Estão lembrados que os mormons também eles usam partes da Bíblia? Eles usam partes da Bíblia, você vai completar a Bíblia, mas também dos escritos de seus falsos profetas. Você completa aí. Quem tem o livro sabe o que eu estou dizendo aqui para poder completar essas questões. A questão 25. Nessa questão 25, eu quero apresentar fundadores. Os 2 profetas de maior influência entre as seitas, aí você coloca as Testemunhas de Jeová, são Charles Russell e Joseph Rutherford. Então, Charles Russell e Joseph Rutherford, mais conhecido como juiz Rutherford. Vamos apresentar aqui. Então está Charles Russell, esse senhor barbudo, e também o Joseph Rutherford, aqui está o juiz Rutherford. Aí está, esses 2 personagens. Vamos à questão 26. A questão 26 diz o seguinte: uma testemunha de Jeová baseia sua doutrina. E aqui temos 5 alternativas para você escolher 3 que estão corretas. Então, a pergunta é: uma testemunha de Jeová baseia sua doutrina em partes da Bíblia? A resposta correta é em partes da Bíblia. Nos escritos de Charles Russell e também nos escritos do juiz Rutherford. São essas 3. As outras você deixa em branco. Certo? Vamos para a questão seguinte, questão 27. Como se chama a seita de... E aí temos aqui 4 personagens. 2 aqui estão incluídas aqui, foram personagens que nós já falamos sobre o mormonismo. E mais os 2 personagens que nós já apresentamos aqui falando sobre a Testemunha de Jeová. Então, como se chama a seita do juiz Rutherford? Aí você vai colocar Testemunhas de Jeová. Joseph Smith, Mormons.
Charles Russell, Testemunho de Jeová, e Brigham Young, Mormons, só para você completar. Vamos à questão 28. As testemunhas de Jeová afirmam, vejam só, as testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é o anjo mais importante. Então colocam Jesus aqui como anjo. É o anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade. É o arcanjo também chamado Miguel. Então eles ensinam que Jesus é o arcanjo chamado Miguel. Esta citação é extraída da principal revista da seita, a Sentinela. Você já viu essa revista? Eles distribuem gratuitamente. A Sentinela de 1º de novembro de 1995. Mas em 1897, o fundador da seita já ensinava que Jesus era o arcanjo Miguel. Então não é coisa agora do século XX, é coisa do século XIX. Por quê? Porque em 1897, o fundador da seita já ensinava que Jesus era o arcanjo Miguel. De onde ele tirou isso? Da Bíblia? Lógico que não. Não foi da Bíblia Sagrada, não foi. O que ele diz mais aqui? Ó? Aspas, nosso Redentor existiu como espírito antes de ser carne e viver entre os homens. Foi conhecido como arcanjo Miguel. Então, vejam só que heresia. Estudos das Escrituras, volume 5. Isto é tomado, isto que ele citou aqui, que eu acabei de ler, isso foi tomado da Bíblia, dos escritos de Russell e de Rutherford, da doutrina de Joseph Smith e Brigham Young, foi, aí você vai marcar a letra B, dos escritos de Russell e Rutherford, os dois fundadores das testemunhas de Jeová. Questão 29. Os anjos são espíritos e o arcanjo Miguel é um dos principais. Os anjos são espíritos e o arcanjo Miguel é um dos principais. De acordo com o que você já estudou, as testemunhas de Jeová creem que Jesus Cristo é um espírito, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o arcanjo Miguel. Não, eles dizem que Jesus é um espírito e que Jesus é o arcanjo Miguel. São essas duas. Você vai deixar aqui em branco a alternativa à letra B. Questão 30. Cite uma referência bíblica que afirma que Jesus Cristo é Deus e não somente um espírito criado. Né? De acordo com as testemunhas de Jeová, Jesus foi um espírito criado. Né? Muito bem, quais são as referências que você poderia citar que comprovam que Jesus é Deus? Eu coloquei aqui João capítulo 1, verso 1, João 1 e 1, João capítulo 20, versículo 28, 1 João 5, verso 20. E tem outros textos que você pode citar também, como 1 João 1, verso 14, e outros textos. Há muitos textos que comprovam que Jesus Cristo é Deus. Questão 31. Responda. Qual é a seita que nega a divindade de Jesus Cristo, dizendo que antes de nascer ele era um espírito? Qual é? Testemunhas de Jeová. Então Jesus antes de nascer era um espírito. Quem que disse isso? As testemunhas de Jeová. Como se chama esse espírito? Quem era esse espírito? Arcanjo Miguel. Pois é o que as testemunhas de Jeová ensinam. A questão 32. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo se despojou da sua natureza de anjo ou espírito quando chegou à terra e viveu como um homem. Veja só que heresia. Logo, despojou-se da sua natureza o quê? Humana, quando deixou a terra. Então, vou repetir novamente. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo se despojou da sua natureza de anjo ou espírito. Quer dizer, já a heresia aqui puríssima. Quando chegou à terra e viveu como homem. Então, quando Jesus chegou à terra, despojou-se da sua natureza de anjo. Quem disse que Jesus foi anjo? Jesus é Deus. Logo depois da sua natureza, logo despojou-se da sua natureza humana, quando deixou a terra. Bem, aí vem a questão número 33. As testemunhas de Jeová negam o quê? Aí tem aqui de Jesus Cristo. Você vai colocar o quê? As testemunhas de Jeová negam a divindade. Então, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo. Negam a divindade de Jesus Cristo. Estamos na questão 33. Portanto, suas duas naturezas, as duas naturezas de Jesus que nós já aprendemos, então, portanto, eles negam as suas duas naturezas. Escreva aí. Eles dizem que Jesus Cristo era quem? O arcanjo Miguel, feito homem. Então, heresia, só heresia aqui que eles estão ensinando. A questão número 34. Um mero homem não pode pagar o preço dos nossos pecados. Somente alguém que também fosse
Deus ou divino. Você vai colocar. Poderia fazê-lo. Tendo em vista essa verdade, podemos dizer que as testemunhas de Jeová negam que a morte de Jesus Cristo seja suficiente para salvar-nos, mesmo que afirme acreditar no valor sacrificial da morte de Jesus. Então, para eles, um mero homem não pode pagar o preço dos nossos pecados. Somente alguém que também fosse Deus ou divino poderia fazê-lo. Tendo em vista essa verdade, podemos dizer que as testemunhas de Jeová negam que a morte de Jesus Cristo seja suficiente para salvar-nos. É isso que eles estão ensinando. A questão 35. Como se chama a doutrina cristã de Deus manifestado no corpo humano, segundo aprendemos na lição anterior? Como se chama essa manifestação de Deus manifestado no corpo humano? Então aqui temos confissão, encarnação ou absolvição. É encarnação. O que é encarnação? Deus se manifestou em carne. Então Jesus se manifestou em carne. A questão 36. Charles Russell e Rutherford e seus seguidores, as testemunhas, escreva aí, de Jeová, negam a doutrina cristã de Deus manifestada em corpo humano. Então eles negam essa doutrina de que Jesus manifestou-se em corpo humano. Ele diz que Jesus antes era um espírito, que é o arcanjo Miguel. Em outras palavras, negam a doutrina cristã da encarnação. Então eles negam a doutrina cristã da encarnação, que Deus se fez homem, o que Jesus ele veio e em corpo, né? Teve que nascer, ou seja, encarnou-se. Porque é aqui tem a questão. Em outras palavras, negam a doutrina cristã da encarnação, porque dão mais importância a seus profetas do que a Bíblia Sagrada. Então você vai colocar profetas e Bíblia Sagrada. Vamos à questão 37. Quem são os dois falsos profetas das testemunhas de Jeová? Charles Russell e Charles Rutherford, perdão. Charles Russell e o juiz Rutherford. Esses nomes são meio parecidos, né? Porque tanto veremos aqui o Joseph Smith, como também o nome aqui do juiz Rutherford. É isso aí. Então vamos prosseguir. A questão agora é a 38. Questão 38. Então vamos à questão 38. Questão 38. Na lista abaixo indique as frases com as quais as testemunhas de Jeová estariam de acordo. Então você vai marcar as frases aqui onde as testemunhas de Jeová estão de acordo. Eu vou ler todas elas aqui e você vai dizer se é correto ou não. Se for correto, você marca com X. Jesus Cristo é Deus. Não, então você não marca. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, é o que eles ensinam, né? Então você vai marcar. O juiz Rutherford e Charles Russell são os profetas que interpretam a Bíblia corretamente. Para ele, né? Para a gente, ele erradamente. Mas você marca, porque é um dos ensinos dele. Jesus Cristo teve natureza humana aqui na Terra. Jesus Cristo teve natureza humana aqui na Terra. Você marca também. Outra. Jesus Cristo tem duas naturezas em uma personalidade. Você não marca. Jesus foi gerado por Deus Adão. Não marca, porque isso aí foi dos mormons. Letra H. Antes de nascer, Jesus Cristo era um espírito. Você marca também. Então você vai marcar a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra H. A questão 39, já quase finalizando. Quem são os profetas das seguintes seitas? Testemunho de Jeová, Charles Russell e Rutherford. A questão, a letra B, Mormons. Quem são os profetas do mormonismo? Joseph Smith e Brigham Young. A questão 40, assim expressa. Na seguinte lista indique com M o que ensinou Brigham Young, com T o que creem as testemunhas de Jeová e com C o que creem os cristãos que seguem a doutrina cristã. Então vamos lá. Jesus foi gerado por Deus Adão. Quem ensinou isso aqui, Deus Adão? O mormonismo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, os cristãos defendem isso, porque tem teor bíblico. Letra C. Jesus é o arcanjo Miguel. Quem ensinou isso? As testemunhas de Jeová. Letra T. A Bíblia é a revelação completa de Deus.
Os cristãos defendem isso. Letra C. Deus deu revelação especial a Charles Russell. Testemunho de Jeová. Letra T. Joseph Smith recebeu revelação especial de Deus. Letra M. Mormon, né? Brigham Young é um profeta fundador dos Mormons. Antes de nascer, Jesus Cristo era um espírito. Letra T. As testemunhas de Jeová assim dizem. E por último, a questão número 40. A questão 40, amados. Vamos para a questão número 40. Perdão, a questão 41, né? Tivemos agora a 40. Vamos para a questão 41 agora. A última questão. Volte a olhar a introdução e escreva o nome da seita que corresponde a cada desenho. Então, na página, você vai voltar na página 139, onde aparecem aqueles dois personagens, estão lembrados? Com aquela moça com a revista e aquele jovem com aquela plaquinha, com aquela calça preta e geralmente camisa branca. Então, você vai colocar na letra A os Mormons, que corresponde aqui ao que ele diz. Sim, Joseph Smith e Brigham Young são profetas de Deus. De acordo com Brigham Young, Jesus foi gerado por Adão, não pelo Espírito Santo. Então isso aqui quem ensina isso aqui, essa heresia, são os Mormons. E a outra aqui diz, antes de nascer, Jesus era o arcanjo Miguel. Então você vai colocar testemunhas de Jeová. É isso aí. No mais, amados, tem aqui uma informação importante que eu vou ler aqui. Quando tiver a oportunidade de conversar com um Mormon ou com uma testemunha de Jeová, recorde que Deus os ama e que eles também podem amar a Deus da forma como ele gostaria de ser amado e adorado, em espírito e em verdade. Não vamos deixar de amar essas pessoas de forma nenhuma. Porém, a gente não ama esses ensinos errados. Não vamos aceitar aqui esses ensinos porque não passa pelo crivo da palavra. Peça que o Espírito Santo guie você e eles em toda a verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, amados, que a gente precisa aprender muito sobre a Bíblia, muito sobre Jesus, para que possamos escapar destas armadilhas aí de falsos intérpretes, de falsos profetas. No mais, faça agora a sua prova, que encontra-se na página 241. No mais, obrigado por sua atenção. Não se esqueça de fazer a sua prova. Na próxima lição, vamos estudar as promessas de Deus, a lição número 19. Até lá, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com as falsas heresias, cuidado com os ensinos dos Mormons, cuidado com os ensinos das testemunhas de Jeová, porque as heresias estão por lá. Tenham muito cuidado, apesar de usarem a Bíblia, mas tem também, se fundamenta também nos falsos ensinos dos seus fundadores. Muita atenção, muita direção do Espírito Santo para você não tomar veneno. Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.